Olá, está no ar mais uma edição do programa Em Pauta. Vamos conversar hoje com o vereador Paulo Haddad, que está no seu terceiro mandato e é presidente da Comissão de Política Social e de Saúde. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Cassiane. Sempre um prazer, poder estar com vocês, prestando aí algumas informações importantes para a nossa população, para a população de Campinas, e até sempre lançando aquele desafio: nos acompanhe, participe das sessões, mas mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação, um momento importante de conhecer um pouco só do trabalho, são muitas proposições ao longo desses 3 mandatos aqui pela Câmara Municipal de Campinas, com uma atuação muito forte também na área de saúde, também como presidente da comissão. Então, vamos começar falando um pouco sobre o Hospital Metropolitano de Campinas, que é uma luta também aí das suas proposições. Queria que o senhor contextualizasse um pouquinho como que está essa situação em relação ao terreno. Essa demanda é uma demanda antiga da população de Campinas. É importante nós contextualizarmos que Campinas atende hoje na sua rede pública, o SUS Campinas, ele atende em torno de 25% a 30% de usuários do nosso entorno, da região metropolitana. Então isso impacta sobremaneira o serviço público da cidade de Campinas. E houve por bem, nós vereadores, eu encabecei uma comissão parlamentar para que a gente pudesse tá trazendo à baia essa discussão em 2023. Em 2025, esse assunto voltou à pauta, agora já de uma forma mais intensa, com a cobrança, de uma maneira assim, bem política, algo que é cobrado, mas por conta de estarmos apresentando justificativas ao governador, que se sensibilizou com esse tema e sinalizou positivamente para que Campinas fosse a cidade escolhida para que tivéssemos um hospital metropolitano, mais um instrumento da administração pública do estado de São Paulo, na cidade de Campinas, para atender toda essa população da região metropolitana. E para nossa felicidade, isso caminhou. A Prefeitura Municipal de Campinas encaminhou um projeto de lei de desafetação e destinação de uma área próxima ao Hospital Mário Gatti, para que esse hospital metropolitano pudesse ser construído. Então, quando esse projeto chegou até a Câmara, eu que sou líder de governo do prefeito Dário Saad, pedi urgência para que esse projeto fosse votado quanto antes. Então, nós aprovamos em 2 votações a desafetação e a destinação para o governo do estado. Isso já está autorizado para que o governo do estado possa fazer o processo licitatório, e com toda certeza no segundo semestre nós teremos grandes avanços para que esse hospital saia do papel e possa ser construído e trazer para a nossa população, trazer para a população do entorno mais um instrumento para atendimento atendimento de casos de média e alta complexidade, para desafogar os nossos hospitais que atendem a rede pública, e também muitas vezes até as unidades básicas e as UPAs, que acabam ficando impactadas por uma alta demanda. E é uma das lutas, e é uma demanda que vem, obviamente, para somar, e é tão aguardado, esse novo cenário aí pela população, vereador? Falando também sobre as questões, dos centros de saúde, das UPAs, também está aí o pedido para ter um centro de saúde no Chapadão, que isso ali também engloba muitos moradores que têm que se deslocar para uma outra unidade ali no Aurélia para poder ter o atendimento. Exatamente. A realidade do Jardim Chapadão, ela, ao longo do tempo, ela mudou. Hoje nós temos uma população que está envelhecendo. E a população, de alguma forma,
eles acabam perdendo um pouco o seu poder aquisitivo. Então, eles acabam migrando, né, dos planos de saúde para a saúde, pública. Então isso impacta muito, né, as unidades unidades básicas de saúde, não só do Aurélia, como você bem disse, mas Jardim Eulina. Então é importante, e isso a gente já tem bem mapeado. O Aurélia hoje ele atende uma população que já excedeu a capacidade da unidade básica realizar o atendimento. Então, se faz necessário uma outra unidade, um outro centro de saúde. E nós, né, enquanto morador do Chapadão, né, por muitos anos, criado desde a infância ali naquela região, acompanhando a realidade daquele público, nós fomos a campo, fizemos um abaixo-assinado com a população, solicitando a instalação de um novo centro de saúde ali na região do Chapadão. Quem conhece um pouco o Chapadão, para baixo da João Herbolato, próximo, né, ao Colégio Marechal Malé, uma área pública, uma praça pública, que até então não tinha nenhuma destinação. A população ela se sensibilizou, acatou, né, o nosso pedido, foram mais de 2.000 assinaturas, isso foi encaminhado ao secretário de saúde, foi conversado com o vice-prefeito Vanderlei de Almeida, a quem eu já agradeço de público, né, todo o empenho, toda a dedicação para que isso saísse do papel. E para nossa felicidade, todas as tratativas elas correram de uma forma muito bem executada, estudada, planejada, passou por todas as secretarias envolvidas, né, para que não houvesse nenhum impacto ao meio ambiente. Isso está na Secretaria de Assuntos Jurídicos, para que o projeto venha o quanto antes para a Câmara Municipal, para que a gente possa votar a desafetação dessa área e destinação para um posto de saúde, para uma unidade básica do Jardim Chapadão. Então, foi mais uma etapa vencida, e eu tenho certeza que após esse projeto ser votado, nós iremos conseguir, né, sensibilizar os nossos políticos, né, os nossos deputados, aos nossos secretários, o próprio prefeito, para que busquemos, aí sim, recursos para a implantação desse posto de saúde, que será extremamente importante, não só para desafogar a Aurélia, como você bem disse, né, mas atender aquela comunidade do Bonfim, Chapadão, parte do Guanabara, enfim, será algo muito importante ali para a nossa região. E ali é uma região, né, que concentra também boa parte de pessoas na terceira idade, que também, né, como foi mencionado, que está deixando um pouquinho do convênio, do particular, para migrar para os centros que precisam de acompanhamento, e acaba também tendo esse gargalo também com os profissionais de saúde dos outros centros. Então realmente vai ser algo bem positivo, já que também foi uma demanda dos próprios moradores, né, vereador? Com certeza, é a leitura, né, o que eu sempre digo, nós estamos vereador, nós não somos vereador, vereador não é profissão. Então o nosso mandato ele tem a duração de 4 anos, mas durante os 4 anos nós temos que exercer o nosso mandato na sua plenitude, sendo realmente um instrumento, né, que facilite, ou seja, um instrumento facilitador entre a população, aquilo que a população precisa, e a administração pública, né, trazendo as demandas, discutindo algumas ações que sejam importantes para determinadas comunidades, segmentos profissionais, para que a gente possa caminhar e levar as demandas até o conhecimento do executivo para, se possível for, dentro daquilo que é legal, que a gente possa aprovar e possa caminhar com essas demandas. Bom, ainda com o tema sobre saúde, aproveitando o mês de março, né, que é o mês dedicado da saúde bucal, o senhor como cirurgião dentista, né, tem vários projetos nessa linha também, né, vamos começar falando sobre o programa Reconstruindo Sorrisos. Fala um pouquinho sobre ele. Bom, antes da gente entrar propriamente nesse projeto, é importante contextualizar, Cassiane, que
eu sou autor da lei que cria no município de Campinas o mês de março como mês de prevenção da saúde bucal. Algo muito importante, talvez as pessoas elas não tenham consciência do quão é importante você manter uma higiene bucal, uma saúde bucal adequada, porque a boca faz parte de um todo, faz parte do corpo. E a cavidade bucal, ela é a maior cavidade em contato com o meio externo. Então, pela boca entram bactérias, né, vários micro-organismos, vírus, fungos, que podem eventualmente prejudicar a saúde do corpo como um todo. Temos aí exemplos de profissionais ou de atletas de alta performance que eventualmente não estão rendendo muito por conta de infecções, né, na cavidade bucal, que eventualmente possam prejudicar não só o desempenho, mas a saúde do atleta como um todo. E isso passa por nós, sim, né, cidadãos comuns. Então, eu apresentei esse projeto, foi aprovado, o prefeito, na época, o prefeito Jonas Donizete sancionou, foi regulamentado e hoje é uma realidade. E esse Reconstruindo Sorrisos foi um projeto que saiu do gabinete, então a gente sempre agradece, né, o empenho da assessoria por ter essa leitura de algo que é importante. Hoje nós estamos no momento que a cada dia ou a cada hora, né, ou assim, às vezes no mesmo dia são várias as notícias de agressão à mulher, agressão a crianças, mas os feminicídios. E esse Reconstruindo o Sorriso é para que as pessoas que são vítimas de agressão, elas tenham um atendimento prioritário, não só para a reconstrução, como você bem disse, eu sou dentista, mas eu também sou médico. Sim. Eu fiz especialização em cirurgia, traumatologia bucomaxilo, então eu lidei muito, né, com pessoas vítimas de agressão, seja agressão por espancamento, né? Seja agressão por arma de fogo, seja agressão por arma branca, enfim, vítimas de atropelamento. Mas eu me deparei muito com agressões físicas e é muito mutilante, né? São várias e várias fraturas na face, perdas de elementos dentários, sim, que muitas vezes as pessoas elas acabam ficando fragilizadas, né, com a sua aparência, né? Você perder um dente já é ruim. Imagine você ter a face, né, toda desfigurada por um agressor, como nós vimos, né, nos noticiários, pessoas sendo agredidas num elevador, enfim, muito triste. E esse projeto ele dá, né, às pessoas vítimas de agressão a prioridade no seu atendimento. Eu acho que isso é importante, você tem lá privacidade, prioridade e ser atendida com um profissional qualificado e treinado para isso. E devolve a autoestima, né, vereador? Porque a face, né, a primeira impressão ali, a pessoa ela já está fragilizada pela situação, né, independente de qual foi o motivo que o levou, né, a fazer uma reconstrução, mas é realmente para devolver essa autoestima e dar esse benefício, esse crédito para essa pessoa, né? Foi como você bem disse, a palavra autoestima ela cabe bem nesse momento, porque é uma pessoa que foi agredida e está com uma aparência ruim, a autoestima com certeza vai ficar muito baixa, né? Vai ter uma autoestima bem comprometida. Então você devolver uma situação de normalidade, né, os dentes bonitos, e a cavidade bucal, a boca, ela é o cartão de visita, né? Um sorriso, né? Você poder se expressar de uma forma natural, tranquila, é muito importante. Então é algo que realmente vai vir aí num bom momento, né? Vai ser bastante debatido aqui também nas reuniões de comissões. Com certeza, é uma contribuição que o mandato dá, né, para a nossa população, para as pessoas que eventualmente elas já vêm de uma situação conturbada de relacionamento, culminando com um ato de agressão, que isso deixa a pessoa, de alguma forma, né, não só com uma destruição ou
uma marca física, mas também com uma marca, né, dentro da sua, do seu estado de espírito. Então, acho que é muito legal você dar essa oportunidade, você dar essa contribuição, e é isso que a gente tem que fazer, né? Sempre ter a leitura dos momentos, e cada momento ele nos dá a oportunidade de contribuirmos e colaborarmos para melhoria de vida, para uma qualidade de vida para as pessoas que eventualmente confiam na gente. Tá certo, vereador. Agora sobre o selo empresa Amiga da Saúde Bucal, como que vai funcionar isso na prática? Bom, nós também queremos parcerias, e é importante, né, que a iniciativa privada também contribua, né? Ela dê o seu papel, ela devolva para a sociedade algo que a sociedade muitas vezes traz para ela. Então, temos aí usuários, né, seja de empresas, prestadores de serviços, clínicas, enfim, entidades, né, as faculdades, né, as próprias universidades. Então, essa contribuição, tendo ações de prevenção, né, passando à população as noções básicas de higiene bucal, aquilo que é importante, alertando as pessoas, se elas não escovarem bem o dente, elas poderão ter, vamos lá, cárie. A cárie pode evoluir para um problema de canal, levador, o funcionário perde dias de serviço, então absenteísmo, quadros infecciosos, que esses quadros eles podem eventualmente se disseminar pelo corpo, ou se assestarem, ou comprometerem outros órgãos, como muitas vezes acontece, um quadro de infecção no coração que se chama endocardite bacteriana, que muitas vezes leva a internações, necessidade de medicação pela veia, ou seja, endovenosa, às vezes evolui de uma forma muito ruim, né, que essas infecções elas acabam se generalizando, tomando outros órgãos, que são os quadros de septicemia e eventualmente óbito. Então, toda a conscientização para que as pessoas mantenham a sua higiene bucal, os elementos dentários e a sua saúde sistêmica como um todo, vai ser a tônica, né, o combustível para que essas entidades, esses prestadores de serviços se debrucem nesse tema e possam passar informações e também contribuir com algumas ações efetivas, né, com os seus funcionários ou com a própria população. E essas entidades ou esses prestadores de serviço, eles vão se cadastrar na Prefeitura Municipal, apresentando, né, toda a ação, tudo aquilo que eles fazem, né, de contribuição para a sociedade em termos especificamente da saúde bucal, e eles poderão ser escolhidos e ter ali, né, e serem agraciados com esse selo, né, de amigo, a empresa amiga da saúde bucal. Então seria muito legal, né, que a gente aprovasse, acho que com certeza iríamos aprovar, e isso se tornasse uma cultura, né, algo importante para a cidade de Campinas, ações pontuais, mas que são muito impactantes. Porque fala-se muito sobre campanhas, né, sobre conscientização na questão de saúde mesmo, tem o Outubro Rosa, outras, né, campanhas, mas pouco se fala sobre saúde bucal, né, e o quão importante é essa prevenção, porque existem as gravidades, né, de não ter essa higienização. Com certeza. E até anteriormente, vereador, nas escolas públicas, né, existia um trabalho, né, que era realizado com as crianças, que tinha um dentista. Hoje pouco se fala dessas escolas que têm esses incentivos, né? Eu sou de uma época que tinha dentista na escola, eu ainda peguei essa fase, eu achava que era muito legal. Primeiro porque você acabava criando um vínculo, né, e na área de saúde, você tem que criar vínculo com o seu paciente e vice-versa, o paciente com o profissional, né? Isso vale para o dentista, para o ginecologista, para o urologista, enfim, né? Fidelizar a confiança que você tem no profissional. E isso normalmente eram as escolas estaduais. Com o tempo isso foi acabando.
Mas hoje ainda, alguns postos de saúde, algumas unidades básicas de saúde, eles se dirigem até as escolas fazendo algumas ações de escovação, né, evidenciando placa bacteriana, explicando como é que se forma uma cárie. Então ela tem que ter o resíduo de alimento, né? Você não escova direito, Sim. Aí você tem bactéria na boca, a bactéria ela coloniza aquele biofilme, você tem a placa bacteriana, a placa vai desmineralizando o esmalte, vai iniciando um processo de cárie. Hoje, para a felicidade nossa, muitas dos doces, né, eles têm, um chiclete, vamos colocar aqui, alguma de mascar. Sim. Hoje, né, o açúcar não é a sacarose, não é aquele açúcar que eventualmente ou normalmente destruía o dente, né, grandes processos de cárie. A água hoje é fluoretada, então você tem o flúor na água. As crianças, se você hoje traçar um comparativo com as crianças de antigamente, a incidência de cárie é menor, mas algumas regiões ainda são pouco favorecidas. Sim. E ainda a gente tem, né, um alto índice de cárie, uma preocupação não tão adequada, né, com a cavidade bucal. Quer ver um exemplo muito bobo, mas é real. A mãe fala, o dentinho é dente de leite, o dente vai cair. Mas é um dente que ele é importante porque ele é guia de erupção dos outros dentes, né? O dente permanente, o dente que vem depois, sim, ele é importante. O dente descido está lá, o dente de leite, porque ele é um guia de erupção. Os molares de leite, se você perder, muitas vezes o dente permanente que vem, que é o molar permanente, ele acaba ocupando aquele espaço. Então você vai ter problema, né, de perda de espaço, apinhamento dentário, que é aquele dente encavalado, enfim. Então são várias as situações que a gente tem que trazer para a população que são importantes. E você falou bem, o paciente, o cidadão, ele muitas vezes está mais preocupado com algo que é mais noticiado. Você fala, sim, muito em câncer de próstata, câncer de mama, e a gente tem feito aqui na Câmara Municipal algumas ações, né? O Outubro Rosa, sim, o Novembro Azul. Nós falamos o ano passado também sobre o câncer de bexiga, que muita gente não fala, mas ele é importante. Eu também destinei para o Mário Gatti e para Ouro Verde R$1.500.000, só para a gente falar um pouquinho das emendas impositivas, para a aquisição de 2 aparelhos, que é para diagnóstico e tratamento de câncer de bexiga. Então hoje nós temos nas 2 unidades, né, que atende a rede pública, 2 equipamentos de ponta, né, para diagnóstico e tratamento de câncer de bexiga, que muitas vezes ninguém, né, tem aí muita informação e a gente trouxe para cá para a discussão. Outra destinação que é importante a gente falar, que foi um aparelho de laser de túlio, né, que é um aparelho de última geração para tratamento de cálculos renais de alta complexidade, aquelas pedras grandes que você, né, eventualmente tem no rim, que você não consegue tirar, né, ela não é expelida pura e simplesmente, com tratamento clínico. E muitas vezes complexo, né? Complexo, muitas vezes precisava de cirurgia, né, tem que abrir ali as costas do paciente, uma internação em UTI, gasto para o poder público, dias de internação, risco, né, do paciente também de estar dentro do hospital, internado, anestesia geral. E hoje o Mário Gatti tem esse aparelho, um aparelho que remove cálculos de alta complexidade e também tratamento para hiperplasia de próstata. Você faz de manhã, você vai embora à tarde, ou vai embora no dia seguinte. Super, então, assim, pouco invasivo, pouca morbidade, né, pouca agressão ao corpo, enfim, é muito legal. Então são ações que a gente tem, né, mas isso tem uma provocação da população. A população se preocupa sim com a saúde, mas muitas vezes a saúde bucal ela fica em segundo plano. Eu concordo com você. Né? Fica. Então, falando da saúde bucal, na primeira infância já tem que prestar atenção. Inicia ali na primeira infância e tem a melhor idade também, né, vereador? Sim. Não podemos esquecer jamais da saúde bucal. A criança, muitas vezes até antes do nascimento do primeiro dente, que é por volta dos 6 meses,
já pode ir ao dentista, né? Aí tem as orientações de você limpar o roletinho gengival, às vezes com uma gaze, depois tem aquelas escovinhas para criança que é uma dedeira, né? Ficar atento à cronologia de erupção para ver se não tem falta de nenhum dente, ou seja, a genesia. Pode acontecer de nascer com dente, né? É raro, mas acontece. É raro, mas vereador. acontece. Nós somos a gente chamado dente neonatal, que é um dente que tem que muitas vezes ser tirado, ele não tem raiz, e acaba machucando a mãe na amamentação. Sim. Mas é algo que você tem que ficar atento também. Então, criança e o idoso é importante a gente salientar que muitas vezes ele faz uso de próteses, essas próteses elas não são muito bem higienizadas, as próteses muitas vezes estão mal adaptadas, a pessoa já fuma, bebe por algum tempo. Aí o mais importante disso é você tentar diagnosticar algo, né, que pode ser um indício de um câncer de boca, né, de um câncer bucal. E as pessoas com alguns hábitos nocivos, entre eles etilismo e tabagismo, próteses mal adaptadas, elas podem ter quadros de câncer de boca. E também, né, com a idade, acabam tendo aí alterações dentárias, seja, né, na manutenção, acaba perdendo por problemas periodontal, que a gente fala que é a própria implantação do dente, ou também porque o dente vai desgastando, cárie, enfim. Mas é importante a gente também focar, é um outro projeto que a gente apresentou, né? Saúde bucal na melhor idade, aí para que você tenha um direcionamento específico para essa faixa etária. E, vereador, tiveram algumas reivindicações também, né, a Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de unidades odontológicas, como que foi isso? Isso foi o governo federal, ele apresentou, disponibilizou, na verdade, unidades móveis odontológicas, que são peruas, né, para que você tivesse a oportunidade de levar algumas regiões mais distantes um tratamento odontológico, né, tratamento de cárie, tratamento periodontal, extração dentária. E eu fiz um requerimento de indicação solicitando ao nosso prefeito que ele aderisse a esse projeto do governo federal para que nós pudéssemos ser contemplados com essas unidades básicas, perdão, com essas unidades básicas não, com essas unidades móveis, né? Esses veículos adaptados para prestação de tratamento odontológico. E a gente tem a esperança e a certeza de que isso será olhado com muito carinho. Eventualmente nós poderemos atender a nossa população menos favorecida nas regiões mais distantes da cidade de Campinas. Sobre a Sala Lilás para mulheres e crianças, como seria isso, vereador? A Sala Lilás é um espaço destinado àquelas pessoas que são vítimas de violência doméstica, tanto adultos quanto crianças. Nós tivemos a implantação desse equipamento no IML de Americana e eu fiz, né, uma solicitação ao governador para que implantasse no IML de Campinas essa Sala Lilás. Ela te dá toda a privacidade, né? Imagine uma mulher que foi vítima de agressão, ela fica, né, junto com as outras pessoas no IML para fazer um exame de corpo de delito. Ela já está fragilizada pela própria situação dela. E aí fica num ambiente que não é aquele mais adequado. Então, num equipamento desse, ela vai ter a privacidade, um atendimento diferenciado para que ela possa, né, ser atendida, para que se faça um exame, enfim. E também solicitei ao prefeito de Campinas para que nós tivéssemos, né, nas nossas unidades básicas ou nas UPAs, hospitais que atendem a rede pública, especificamente nas UPAs e nos hospitais que atendem a rede pública, esse espaço também para que as pessoas pudessem ser atendidas com uma privacidade, de forma adequada, né, e com uma atenção especial, haja vista, né, uma situação de extrema dificuldade que já passaram, então fica muito ruim elas estarem num local comum que muitas vezes as pessoas estão lá para um atendimento, né, que não tem uma especificidade, como é o caso de uma pessoa vítima de agressão.
Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre cultura também. Tem bastante atuação, né, na questão da cultura, saindo um pouquinho da saúde. A gente está encerrando aqui o nosso programa, mas vamos entrar nessa questão um pouquinho sobre cultura, vereador. O que vai ser feito, quais são os projetos? Cassiane, eu tenho uma lei, né, que a gente aprovou, que é da Semana de Dança na cidade de Campinas. A dança ela tem um apelo social muito legal, né? Nós temos professores de dança, dança de salão, outras danças típicas, enfim. Nós vemos pessoas, né, das mais variadas idades se dedicando à dança, seja na melhor idade, seja os jovens, né, com aquelas escolas de balé, institutos. E nós teremos no mês de agosto uma semana só alusiva à dança. Então nós já fizemos também um aporte nas nossas emendas impositivas, fizemos o projeto, mas não podemos deixar de amparar e dar toda a estrutura para que essa semana saia do papel e realmente ela aconteça. Então será uma semana que as pessoas poderão, né, de alguma forma, se dedicar à dança, profissionais de dança poderão apresentar ou oferecer, né, essas atividades para as pessoas, vai fomentar, vai ajudar no comércio, geração de emprego, geração de renda, enfim, movimenta, né, todo um contexto não só de dança, mas também toda de economia, alimentação, né? acaba movimentando a economia local, exatamente isso. Então é importante que a gente consiga trazer, né, para a população mais uma ferramenta, cultura, lazer e entretenimento. E como que foi essa aprovação do título de cidadão para o Bruninho, o pessoal do vôlei, como que foi isso? Nossa, foi algo muito legal, né? Eu fui aluno do avô dele, do Carlos Mossa, que deu aula de educação física no Culto à Ciência. E a mãe dele, a Vera, é contemporânea, né, também aqui, morando em Campinas, campineira, na mesma época que eu cursava o ginásio e depois o colegial. E o Bruninho, apesar de não ter nascido em Campinas, ter nascido no Rio de Janeiro, mas é presente, né, na cidade de Campinas, sempre aqui na cidade de Campinas, e hoje, com muita alegria, representando o vôlei campineiro. O vôlei da Vôlei Renata, né, que hoje é campeão sul-americano, né, pela primeira vez campeão sul-americano, levando o nome de Campinas para fora do Brasil, para fora, né, dos limites do Brasil. Então isso a gente fica muito feliz. E também o Horácio de Leu, que é o técnico, que é um argentino, que hoje ele mora aqui, tem Campinas como a sua cidade, enfim, que também se identificou muito e trouxe para o vôlei Renata, ou para o vôlei de Campinas, uma leitura da competitividade, do profissionalismo, que também mereceu essa nossa indicação. A Câmara aprovou por unanimidade e em outubro iremos entregar esses 2 títulos de cidadão campineiro, não só ao Horácio, mas também ao Bruninho. Muito obrigada, vereador. Muitos trabalhos, ainda vai vir muita coisa por aí. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Em Pauta e compartilhar um pouquinho das proposições, de tudo que aconteceu e ainda, né, vão acontecer para o pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigada. Cassiane, eu que agradeço. Sempre gostoso conversar. Pena que é muito rápido, né? Rápido. A gente começa a conversar, como diz o mineiro, a prosa flui, né? E conta a causa, enfim, mas agradeço mais uma vez a oportunidade. Agora fica para a próxima edição do Em Pauta. Vamos aí, só chamar. Bom, pessoal, conversamos então com o vereador Paulo Haddad. Esse foi o programa Em Pauta de hoje. Te espero na próxima edição. Até lá!